Boa noite. Hoje é o dia 4 de novembro, quarta-feira de 2020. A pergunta é possível ver o invisível? Podemos ver o invisível? Como ver o invisível? A Paraxá é Parashat Vayera, que está ligado com mostrar o que está invisível. Deus se faz mostrar, se torna visível para Avraham Avinu, para o patriarca Avraham. E vamos ver isso, uma relação muito forte com a época que a gente está vivendo agora, que é a época da pandemia, que é uma época já que é o começo da era messiânica, com Mashiach. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mostrar isso tudo de uma forma clara e passar todos nós a conseguir ver mais coisas de uma forma visível, o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é que vai ser falado sobre uma sirá que o Rebbe falou em 1991, no ano de 5.752, e a gente vai ver que a realidade que a gente quer enxergar é uma realidade visual, não virtual. A gente está vendo nessa imagem aí a realidade virtual, alguém que está usando um aparelho para ver uma realidade que não é, embora esteja sendo visto com os olhos, mas não é a realidade que está acontecendo de uma forma real, né, de verdade. É simplesmente uma certa ilusão. Mesmo uma realidade aumentada tem alguma ilusão. A gente está falando de ver uma realidade da forma como ela é de verdade, que eu estou chamando aqui de realidade visual, e vamos trazer vários exemplos como que acontece essa realidade visual. Já existe hoje em dia como ver a realidade na verdade, como ela é. Então, o fato, que é o efeito, que é a consequência, pode estar visível. Como a gente está vendo hoje, vários fatos como o uso de máscara, quarentena, pessoas sofrendo, perdas, questões econômicas, políticas. Tudo isso a gente está vendo. Lojas fechadas ou hotéis fechados. A gente está vendo. São fatos que estão visíveis. Mas a verdade, o que é a verdade? É a causa. É o que está por trás disso tudo. Isso a gente tem que descobrir. Literalmente, está coberto de alguma forma. A verdade está por trás do fato, do que é visível. Muitas vezes, na realidade, a gente não vê nem mesmo o que é visível, os fatos, né? Isso já tem uma grandeza em conseguir ver o que está acontecendo. E mais ainda, o que a gente está falando agora é descobrir o que está por trás. O que a gente tem que fazer a partir disso. O que está acontecendo de verdade. E ajudar a tomar decisões. Então, essa paraxá, que está ligado com visão, é muito visual. E a gente tem que aplicar, é fundamental nos dias de hoje, a gente conseguir ver e ver de verdade, ver a realidade de forma visual, não só virtual, quer dizer, ou nada virtual, mas sim real, na realidade, de verdade, onde está a causa e como agir, como tomar decisões e como acertar. Isso tem que ser descoberto, porque por algum motivo, que a gente não vai entrar tanto nesse assunto, tem uma cobertura, um filtro, que é para o nosso bem, que até então a gente não conseguia ver porque estava como se fosse um véu. A gente falou outras vezes, como se fosse uma nuvem que está protegendo, nos protegendo e diminuindo a luz. E isso pode chegar a um extremo de ser uma escuridão, como está agora, de um certo modo, para a gente. Mas quando essa escuridão, esse filtro, essa nuvem, esse escudo, que serve para proteger, ele é retirado ou ele é transformado em luz, é uma luz muito maior do que quando era isso antes. Então a gente vai passar, todos nós, o mundo inteiro, a ver a verdade de modo visível. Isso é uma outra questão também. A gente pode ver o que está invisível, mas não de uma forma visível.
Pode ver por sonho, ou por profecia, ou por inspiração, ou por intuição, mas o que a gente vai conseguir, se Deus quiser, já agora, é ver o que está invisível, que é a verdade que está por trás de tudo, por dentro de tudo, de uma forma clara, indiscutível e visível, não virtual. De forma muito clara. Então, a gente vai ver, por exemplo, nessa cena que a gente está vendo até agora, o que está por trás dessa cena. Então agora a gente está vendo aqui o botão inspecionar, que a gente consegue ver o que está por trás dessa imagem, todo o código, a linguagem que foi programada e alterar inclusive. Né? O que está azul pode virar vermelho, o tamanho do corpo, a imagem. Isso é o que está por trás, é o chamado inspecionar, que é a tecla F12, que a gente vê o que está por trás da linguagem, né, do computador, de TI, da internet. Isso é a gente conseguir ver o que está invisível. A gente não consegue ver no front-end, né, que é o chamado a aparência externa, a gente não consegue ver geralmente o que está realmente ali, mas quando a gente entra por dentro, né, a gente vai no DNA, a gente vai no que está no núcleo, a gente consegue ver a verdade que define a aparência externa. Isso tem vários exemplos, vou trazer alguns exemplos aqui, mais ou menos radicais. Por exemplo, esse aqui é um braço que está com uma doença, uma dermatite, e um dermatologista consegue ver o que está invisível, que é, por exemplo, que tipo de doença é essa. Se é uma psoríase e qual é o remédio para isso, como tratar, o que está causando. Então, um dermatologista consegue ver o invisível, a causa, a verdade que está por trás desses sintomas ou desses resultados, esses efeitos, esses fatos que são externos, que é conseguir ver o que está interno. Aqui, por exemplo, tem uma casa que está com uma parede está com uma infiltração, e um arquiteto ou um engenheiro consegue identificar o que está causando a infiltração e como cuidar para que não tenha mais isso e resolver isso. E aqui, como a gente falou, em relação à TI, mas em relação a vários eletrônicos, como fazer funcionar, como consertar, como passar a operar algum instrumento, e assim por diante. A gente vai ver que tem várias situações, várias áreas, vários setores, mas separados por especialidade, em que cada profissional ou cada agente consegue enxergar de uma forma mais clara o que está por trás. A verdade, que é a causa do que se está vendo no efeito final, no fato. Mas agora a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, que é ver o que está por trás de tudo de uma forma visível. Todas as ciências, e muito mais que a ciência, pela Torá, o que está por trás do mundo e a divindade que dá a vitalidade para o mundo, e que a gente, sintonizando e se integrando com Hashem em cada situação, nesse mundo aqui, por isso que é de modo visível, com os nossos olhos mesmo, a gente vai conseguir se conectar e ver a verdade e agir da forma como Hashem espera da gente, cumprir nossa missão de trazer Hashem para morar aqui nesse nosso mundo. Continuando, vamos ver agora ligação com a nossa Parashá. Como foi falado, a Parashá começa Vayera Elav Hashem, né? É no capítulo 18, inclusive, que é nada por acaso. A gente está hoje no dia 18 de Mar Heshvan. Esse é o capítulo 18 que começa a Parashá e fala: se mostrou visível, Vayera, se mostrou visível, com uma palavra, mas quer dizer essas três palavras, se mostrou visível para ele, Elav. E é uma coisa interessante, em outro momento o Rebbe explica que não foi só para Avraham naquele momento, mas sim Elav, como omite, a gente sabe que é Avraham, mas como a Torá no fundo fala só Elav, para ele, é para todos nós, para ele e para ela.
em todos os tempos, em qualquer situação. Hashem se mostra para a gente de uma forma visível, né? Porque Vaierá é de uma forma visível, não é num sonho, ou numa profecia, ou numa inspiração. Então a gente tem condições de também ter essa visão do que está por trás de cada coisa e se conectar com Hashem. Então, se está visível agora, é porque não estava visível antes. O que mudou? Pelo menos não está visível nesse nível que Hashem agora se mostrou para Avraham. A gente vai ver o que aconteceu. Uma das coisas, o Rashi explica, é que Hashem tirou o escudo de sol, o escudo do sol, né, como a gente falou, é uma cobertura que cobria os raios do sol, filtrava para não ficar tão quente. Hashem queria que ficasse quente, para que o calor evitasse que tivessem visitantes, que se sabia que Abraham ia querer atender, receber, recolher os visitantes, e ele estava com dor por causa do Brit Milá, então Hashem quis protegê-lo. Só que quando viu a dor causada a Abraham maior ainda do que a dor do Brit Milá, que era ele não poder receber ninguém, Hashem tirou o escudo do sol. Então, tirar o escudo do sol para ter o calor também quer dizer que Hashem revelou a luz no mundo sem a escuridão que estava encobrindo essa luz. Então, a gente vai ver que isso é uma dica para como a gente vai interpretar a Parashá e o momento que a gente está agora dessa pandemia, que é Hashem está nesse momento agora, como o Rebbe falou, isso em 1991 a gente vai ver de uma forma clara. Na época a gente não viu tanto essa forma clara, mas a gente vai perceber agora que sim, é de uma forma clara. E hoje a gente está no dia 18 de Mar Cheshvan. No Shabat agora, daqui a 2 dias, será o dia 20 de Mar Cheshvan. A gente vai ver a relação disso tudo. Dia 18 está ligado com Rai, que é vitalidade, é vida. E Mar Cheshvan é um mês que está ligado com o mundo, porque a gente saiu do mês de Tishrei, que é chamado um mês carregado de festas e de alegrias, começando com Rosh Hashanah, depois os 10 dias de Shuvah, depois Yom Kippur, depois Sukkot, Shmini Atzeret e Simchat Torah. É um mês carregado de alegrias, que a gente fica um pouco elevado acima e distante do mundo. O primeiro mês que a gente começa, depois do começo do ano, da cabeça do ano, a mergulhar no trabalho, na vida em geral e no dia a dia, com todos os seus desafios, é Cheshvan. Então Cheshvan é comparado com um mês que está ligado com o mundo. É um mês que não tem nenhuma festa, não tem nenhum evento, nenhuma data específica de festividade. Então, 18 de Mar Cheshvan, que é o dia de hoje, está ligado com essa vitalidade, que é o 18, que vai para o mundo. E a nossa atividade no mundo. Dia 20, que vai ser agora no Shabat, está ligado com o Keter. A gente falou, não vamos entrar agora tanto na parte numerológica, mas só para saber que Esrim, que é 20 em hebraico, são as letras que são que dão essa numerologia, né? 70 mais 300 mais 200 mais 10 mais 40 dá 620. Então, o 620 está ligado com Keter, que é a corona, que é a coroa. A gente vai ver a ligação óbvia com a nossa época de agora. A gente viu na semana passada que 20 está ligado com a Geulá, né, que é o Raf, está ligado com o Geulá de Abraham, que é nosso personagem principal ainda nessa Parashá. Então, a gente vai ver agora uma Sirá do Rebbe, que ele falou, como a gente disse antes, 1991, justamente no dia 18 de Mar Cheshvan, e era a Parashat Vaierá, como a gente também está hoje. E aí vai ter a relação entre Vaierá, que é essa Parashá, que está ligado com visão, com ver o que está invisível, e a gente tem que se esforçar, é um exercício para a gente nessa época agora, que vai fazer bem para a gente. Esse é o nosso objetivo nessa época agora, conseguir ver o que está invisível. Está ligado com o Raf, como a gente falou, que é nesse Shabat agora, que é o dia 20 de Mar Cheshvan, que a gente falou, Mar Cheshvan está ligado com esse mês que é o mundo, é o trabalho, a nossa atividade no mundo. Está ligado com o Rebbe Rashab, porque nesse dia de 20 de Mar Cheshvan foi o nascimento do Rebbe Rashab, que é o quinto Rebbe de Lubavitch. A gente vai ver a relação disso.
E justamente tem uma história contada, registrada no Yom Yom, sobre o Rebbe Rashab, sobre essa paraxá, que está ligado com o aniversário dele, né, quando ele nasceu, que ele chegou no Shabat para visitar o seu avô, o Tzemach Tzedek, e ele tinha 4 a 5 ou 5 anos, e ele chorou porque ele não conseguia ver Hashem como Hashem se mostrou para Abraham, e ele estava triste e querendo saber por que ele não merecia ver Hashem invisível como Abraham foi mostrado para ele, Hashem, nessa Parashá Vayera. Então a gente vai ver aqui que, como a gente está nessa Parashá agora, ou como o Rebbe estava em 1991 falando no Shabat dessa Parashá, que devemos seguir o estudo e orientação dessa Parashá que a gente vive com o tempo, quer dizer, com a Parashá da semana, que é Vayera. E também, além disso, com o dia 18 de Mar Cheshvan, que era o dia que o Rebbe estava falando naquele ano, foi num Shabat, 18 de Mar Cheshvan. Então a gente tem que seguir também com o que quer dizer 18 de Mar Cheshvan. Como a gente falou, 18, vida, vitalidade, Mar Cheshvan, a nossa vida no mundo, atividade no mundo em geral. E também está ligado com o 20 de Mar Cheshvan, como a gente falou que vai ser nesse Shabat, que está na proximidade do dia 18, que é o dia do aniversário do Rebbe Rashab. Como a gente falou, que está ligado com esse Sipur, essa história dele, do Rebbe Rashab, que não só o aniversário dele, como também tem essa história em que, quando ele tinha 4 ou 5 anos, entrou na sala do Tzemach Tzedek, que era o terceiro Rebbe de Lubavitch, o avô do Rebbe Rashab, era Shabbat Vayera, e ele começou a chorar e lhe perguntou para o Rebbe Tzemach Tzedek por que Hashem apareceu para Avraham Avinu, para o nosso patriarca Avraham, e para nós Hashem não aparece. E a gente vê daqui, como o Rebbe explicou, que se uma criança de 4, 5 anos, a gente sabe dessa história, está triste porque Hashem não aparece, a gente não consegue ver o invisível, então a gente tem uma lição aqui, que a gente também tem que ter essa vontade de querer ver Hashem de uma forma revelada, mesmo com 4 a 5 anos. A gente deve querer ver o invisível, que é o tema dessa paraxá. Então, a gente viu, como está explicado pelo Rashi, nessa paraxá, no começo da paraxá, que Hashem se revelou sem o escudo. Ele tirou o escudo, que era a proteção, a nuvem, ou o véu, a cortina que cobria o sol, para não estar muito calor. Foi depois do Brit Milá, como a gente falou semana passada, e foi final da semana passada, da paraxá, e o começo da semana, com Hashem recebendo visitando o Abraham. Então, Vayera, que é a visão, acontece depois do Brit. A gente pode ver aqui, no comecinho dessa página, dessa mesma Sichá do Rebbe, 1991, que fala que justamente depois do Brit Milá, quando a criança, no caso de Abraham, com 99 anos, tirou a pele que cobria o membro e que escondia e que não deixava fluir a vitalidade e a santidade. Então, quando se tirou esse escudo de proteção que não era desejado, Hashem se revelou de uma forma mais visível para ele, ou visível, totalmente visível, como está acontecendo nessa cena agora em que Hashem visitou Abraham, e ele conseguia ver Hashem de uma forma visível, e estava sentado, inclusive, Abraham estava sentado, de uma forma absorvendo a situação, sem desmaiar, sem ter sobressaltos, sem ter um ataque. E depois aconteceu um ataque Torá também, a Tahoreita, que Hashem se mostrou para a gente de forma mais revelada ainda em Matan Torá do que foi para Abraham, e muito mais agora, nesse momento que a gente está no momento dessa era messiânica, já com Mashiach, que a gente vai ver de uma forma visível, de uma forma mais elevada ainda do que foi antes do Brit Milá de Abraham, que ele já via Hashem, mas não dessa forma aberta e sentada com assentamento, sedimentada, que o Abraham viu. Mais ainda, né, como a gente falou depois do Brit Milá, e mais ainda quando a gente recebeu a Torá, que Hashem se mostrou de forma revelada. Agora,
A gente tem a chance, já com Mashiach, de ver Hashem, ver o que está invisível com os nossos olhos, não no Gan Eden, não numa outra situação de inspiração, ou de sonho, de profecia. A gente vê de uma forma visível, que é muito elevado, com a própria carne, como está escrito aqui, que está ligado com a carne, essa escuridão material que ofusca. A gente vê aqui embaixo, e a gente vai ver Hashem a olho nu, como se diz, né? Com o nosso próprio olho, com a nossa própria carne, e não vai ter nenhum ocultamento, como está escrito aqui, Mibassar Hazé Eloká, que a gente vai ver com a nossa própria carne, materialmente, com a própria escuridão, a gente vai conseguir ver Hashem. Então, a gente vê aqui ainda, na sequência, uma série de explicações interessantes, que o Kaf, que é esse dia de, como a gente falou, que está ligado também com o dia de Raf, o Kaf Mar Cheshvan, dia 20. Dia 20 está ligado com Arashei Tevot, com o começo da palavra Keter, que é coroa, corona, como a gente tem falado, uma relação imediata. E Esrim, como a gente falou, que é 20, que é Kaf, que é a numerologia, o número, né, de 20, como a gente viu, da Keter. Então esse dia hoje, ou um Shabat, quer dizer que vai ser o dia 20, está ligado com a coroa, que é o nível mais elevado da divindade. Então a gente pode ver que nesse momento agora, espetacular que a gente está vivendo, cheio de desafios, com certeza, mas que é uma maravilha, porque Hashem está se mostrando de uma forma mais revelada do que até então. A gente quer que seja mais visível ainda, mas está ligado com esse corona que cobre o mundo inteiro, e é, no fundo, um nível muito elevado de divindade. E aí, essa coroa desce e se revela e penetra nos assuntos mundanos, como a gente falou, que está representado pelo meio de Mar Cheshvan, que está ligado com a era messiânica, em que a divindade que está lá em cima, como a gente falou também na semana passada, vai descer até esse mundo inferior, que é o mundo que a gente está aqui agora, que a gente com a nossa própria carne consegue ver Hashem e ligar uma coisa com a outra. E para ajudar isso, a gente tem que ver com os nossos olhos, como está explicado na era messiânica, que nossos olhos vão ver nosso mestre, que é uma profecia. Então, a gente, resumindo, o corona, nessa era messiânica, revelará, como está revelando o reinado de Hashem, que está ligado com essa letra Raf, que é Raf de Keter, e Esrim, que é a gemátria, a numerologia de Keter, ligado com Malchut, que é o reinado de Hashem, também a mesma coisa, junta a coroa com o reinado, em todo o mundo, que está ligado com Mar Cheshvan, como a gente falou, e a gente vai ver que Deus está no controle de tudo, como desde o começo da pandemia, o que a gente mais percebeu foi isso. Deus está no controle de tudo. Não são os médicos, nem os políticos, nem os ministros, nem os organizadores da Olimpíada, por exemplo, que tentaram adiar ao máximo, ou de organização de concursos, de competições. Não é nenhum povo específico, nem mesmo os reis. Nenhum país específico. É o mundo inteiro que está no controle de Hashem, Ele único, como a gente pode ver aqui, que eu tinha falado, mas aqui no texto, né, para mostrar que é uma coisa registrada já desde 91, falando sobre nossa época agora aqui, que é uma coisa impressionante. O Kaf começa a ler a palavra Keter, que é corona, tá? Corona, coroa, é exatamente Keter, que começa com a letra Raf, que está ligado com esse dia de 20 de Mar Cheshvan. Esrim, como a gente falou aqui, é o número da letra Kaf, que está ligado com 620, que é exatamente a numerologia de Keter, que é Kuf, Tav, Reish. Aqui embaixo tem a ver com a redenção completa, com a era messiânica, como está escrito na profecia, e seus olhos verão o seu mestre, Veraú et Morecha, Enecha Root et Morecha. A gente vê aqui também que na era messiânica o reinado de Hashem está ligado com a letra Kaf, de Raf Mar Cheshvan, que está ligado com Keter e com Corona, que vai estar manifestado no mundo inteiro, mostrando que ele que tem controle de tudo. Como está aqui na sequência, se espalhará pelo mundo inteiro essa coroa de Hashem, que está ligado o mundo inteiro, o Mar Cheshvan, então está ligando Kaf, de coroa, corona,
com Mar Heshvan, o mundo inteiro, que vai estar coberto no controle de Hashem. A gente vai ver de uma forma clara, que é espetacular. A gente tem que ver cada vez mais isso. Mais uma coisa, o Rebbe Rashab nasceu no ano Keter, também não é por acaso, que é coroa, Keter Aleph. Ele fundou a Yeshiva Tomchet Mimim, que formou pessoas, até hoje, continuam em vários países com esse mesmo nome, que ajudam todos a verem o que é invisível. Essa é a missão, talvez principal, e está ligado com a era messiânica, trazer Mashiach, fazer com que as pessoas consigam ver o que é Penimiut. Penimiut é a parte interna, é o que está dentro. E foi, inclusive, como a gente vai ver aqui, nessa parte da Sirá, a mesma Sirá ainda, é o mesmo discurso que o Rebbe falou no Shabat de Mar Heshvan, 18 de Mar Heshvan, logo depois era 20 de Mar Heshvan, aniversário do Rebbe Rashab, em 1991, há 30 anos atrás. O Miramar que o Rebbe Rashab falou, e ele está ligado com esse dia de Kaf, que é Keter, que é 20, que é corona, ele falou o Mamar primeiro, Keter, Itnulecha. O começo, o Mamar falava sobre Keter, justamente. Então a gente vê aqui, em detalhes, isso que eu estou falando aqui, que ele fundou a Yeshiva de Tomchet Mimim, que era justamente para fazer com que as pessoas vissem o que era invisível. E aqui embaixo está falando justamente, aqui vira ao contrário, que o Keter foi o primeiro mamar que o Rebbe Rashab falou. Mais uma parte da Sirá, que fala que nós estamos, o Rebbe fala que nós estamos no Keter de Mar Heshvan, naquela época o Rebbe falou isso. E depois o Rebbe diz que integra o Keter dos meses seguintes, que depois de Mar Heshvan tem Kislev, Tevet e Shivat, e não por acaso está percebendo isso quando li esse discurso do Rebbe, é o último mês, Shivat, antes de Adar, que o Rebbe não fala de Adar. Em Adar foi quando começou a pandemia nas Américas, Purim, logo depois veio Pesach. Então a gente está fechando já um ciclo que seja hoje, sem que a gente precise esperar até chegar lá para ver que Hashem está em todo canto, o visível do invisível. Hashem está no controle de tudo e ele quer agora revelar Mashiach. Então, como está escrito aqui, revelação do reinado de Hashem no mundo inteiro na era messiânica. Olha, isso foi falado há 30 anos atrás, de uma forma clara. Esse trecho todo aqui, o Rebbe fala, ligando novamente o 18 com o 20, a vitalidade que traz para o mundo em Mar Heshvan. E depois ele fala que isso é ligado com os outros meses, assim como tem o Keter, que é o Kaf de Mar Heshvan, o 20 de Mar Heshvan, tem também para Kislev, está ligado com Hanukkah, e assim por diante ele fala até chegar em Shevat, que é o último mês antes de Adar, quando começou a pandemia no mundo inteiro. Mais um trecho dessa mesma Sirá. Estamos no mês de Mar Heshvan, hoje é dia 18, como foi falado, no Shabat será o dia 20, que é aniversário do Rebbe Rashab, ele está ligado a David Ameler, que é Mashiach, que é a dinastia de Mashiach, que vem de David Ameler, Mashiach ben David, como é chamado, da tribo de Yehudá. E o Rebbe de Lubavitch falou isso no dia 18 de Mar Heshvan, como foi falado, em 5.752, um discurso dessa mesma Parashá Vayera. Na época foi dia 26 de outubro de 1991. A gente já viu a relação entre esses anos 90, quando o Rebbe fez 90 anos, então 90 ligado com 90, que está explicado que a letra Tzadik, como foi escrito no livro Pirkei de Rebbe Eliezer, está ligado com a linguagem Tzemach Tzamachti, para a gente ver o que está invisível, está ligado com a Geulah, a redenção completa, nos anos 90, que está quando o Rebbe falou isso, há 30 anos atrás, e a gente viu aqui os anos em hebraico, os anos Nun, Nun Aleph e Nun Beit, que foram chamados de
anos de Nissim, que são milagres, Niflot Ereino, que é em 91, milagres serão vistos, e depois milagres Bakol em 92, 57, 52, que é 91 para 92, vamos ver maravilhas em tudo. Niflot Ereino é maravilhas, veremos, e Niflot Bakol, maravilhas em tudo. E agora, nesse ano, como o Rebbe falou há 30 anos atrás, é chamado Pe'alef Pelaot Areino, que é um nível mais elevado de maravilhas que a gente vai ver. E aí, isso que o Rebbe falou agora está escrito, publicado também no Allgemeine Journal, jornal, que é um periódico. Então, é uma coisa que está registrada, é uma profecia que é muito clara, que não foi inventada. E a gente vai ver isso, a gente tem que ver isso de uma forma visível e espalhar, porque isso vai ajudar a gente a aproximar, como também está explicado aqui nessa profecia, que Mashiach já se revela de uma forma visível para todos, que a gente possa ver Hashem em cada coisa, se conectar e trazer ele para esse mundo de uma forma concreta. Está escrito aqui, que a dua é sabido que em toda geração e geração nasce um de Yehudá, uma semente, alguém que pertence à tribo de Yehudá, que ele é próprio para ser o Mashiach de Israel. Yot Mashiach le Israel. Alguém que vem da tribo de Yehudá. E o Rebbe traz a nota que isso é uma explicação vindo do Bartenura ao livro de Ruth. É um dos livros do Tanar em que o Rabino Bartenura explica que essa pessoa, em cada geração, existe e nasce para ser o Mashiach, ela é própria ser o Mashiach de Israel. Depois, o Rebbe traz que, de acordo com o anúncio feito pelo Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz, que ele é o líder da nossa geração, como o Rebbe sempre mostrou, e ele foi revelado como um profeta, o líder da geração. Ele era o Mashiach na sua geração. Como o Rebbe Rayatz falou, isso está escrito, documentado aqui, que terminaram e completaram todos os assuntos da nossa missão. Não tem mais o que fazer. E a gente está pronto, de pé, para receber a face do justo Mashiach, Tzidkeinu, o justo Mashiach. E aí o Rebbe continua, no entanto, nos nossos dias, já se anularam todas as dificuldades, impedimentos, etc. Porque não tinha revelação, segundo o Rebbe anterior, porque ainda tinha algumas dificuldades, impedimentos, que não deixavam que o Mashiach se revelasse. Já estava tudo pronto, mas não tinha revelação, porque tinham impedimentos. Agora o Rebbe fala que se anularam todas as dificuldades e impedimentos, está registrado aqui. Mas ainda agora, 30 anos depois. E já que é assim, o Rebbe fala, tem, já naquela época, o Rebbe fala, todas as vezes aqui está escrito em hebraico, tem Lorak HaMetziut, não só a realidade e a existência de Mashiach, mas o Rebbe fala, tem também a revelação de Mashiach, Gam Haitgalut de Mashiach. Então já, desde 30 anos atrás, já tinha para a gente ver a revelação de Mashiach. Como tinha a revelação de Mashiach e a gente não via? Ou Mashiach já não trazia a era messiânica, porque faltava a gente receber a face do justo Mashiach. O que quiser receber? Lekabel Pnei Mashiach. É a gente ver, a gente aceitar na prática de verdade. Então isso já tinha, o Rebbe falou isso aqui, já tinha revelação. Não era só, como na época do Rebbe anterior, que é um profeta, líder da geração, o Mashiach da geração, em que já estava tudo pronto, mas que não tinha revelação. O Rebbe declarou há 30 anos atrás que já tinha revelação também. E por que não estava uma forma clara para todo mundo? Porque a gente não estava conseguindo ver isso. Então, na minha opinião modesta, o que está escrito aqui, é que falta a gente se esforçar para a gente ver isso na prática. Ver de verdade, aceitar isso. Que isso com certeza vai fazer com que a gente chegue já no mundo
de uma paz completa. E o Rebbe continua falando que no estilo dessa paraxá da semana, que é Vaierá, que precisamos somente receber a revelação de Vaierá Elav Hashem, e se mostrou para ele Hashem, se mostrou de uma forma visível. O que é invisível até se não é visível. Uma definição do que é invisível é aquilo que não é visível ainda. No momento que ele vira visível, se torna visível, porque Vaierá Elav Hashem, que Hashem se mostra para cada um e um de nós, como foi falado, não está escrito Avraham Avinu, não só para um sadik da geração, está escrito para cada um e um. A gente receber e ver, tanto para o povo judeu, que é chamado Elav, como para todo o mundo, porque está ligado com esse dia Hai Mar Heshvan, que a vitalidade é para o mundo inteiro, e Mar Heshvan, na prática de verdade. Então, isso é o que está escrito aqui, com todas as letras, e a gente depende só da gente ler, ver, entender e assumir. Depois disso, o Rebbe falou, mais na frente, Parashat Shoftim, daquele mesmo ano, na Parashat Shoftim fala que juízes e profetas voltarão ao povo, na nossa época. Voltarão ao povo quer dizer na época de Mashiach, que já é a nossa época. Isso falado em 17 de agosto de 1991, que era o dia 7 de Elul. O Rebbe anterior, na verdade isso foi antes do que eu estava falando até agora, que já foi em novembro de 91, né? O Rebbe anterior é o Mashiach e continuou através dos alunos, já vi isso na prática aqui. E a gente deve ver nas entrelinhas, é evidente, mas mesmo assim só não vê quem não quiser. Um pouco só mais claro do que o Rebbe falou aqui era ele falar que ele era o Mashiach, Rebbe o Mashiach, e chegou a Geulah. A gente vai ver isso aqui de uma forma muito clara, como está escrito aqui, que quando um profeta determina que outro profeta é um profeta, como é em relação ao Rebbe anterior, que é o líder da nossa geração, porque um outro profeta disse que ele é um profeta. Então, isso continua na geração que veio depois, dos meus alunos, porque se um profeta determina que o outro é profeta, então a gente aceita. E o Rebbe deixa claro aqui que aconteceu depois do Rebbe anterior, através de seus alunos. Quem são os alunos do Rebbe anterior? Então o Rebbe deixa aqui, está ligado com a Halachá, que a fortiori, isso somos forçados. Se um profeta fala que o outro, o segundo, é um profeta, esse segundo não precisa de nenhuma investigação para provar que ele é o profeta, ou que ele é o Mashiach. E precisam, está escrito aqui, precisam segui-lo imediatamente. Se acontece isso, precisamos seguir imediatamente e logo, mesmo antes que ele faça algum sinal, porque pode ser que o Mashiach faça um sinal forte, mostrando, revelando que ele é o Mashiach, mas mesmo antes que ele faça algum sinal, nós já devemos estar aceitando o Mashiach, aceitando a era messiânica, aceitando tudo que está acontecendo nessa época maravilhosa agora, tendo certeza que a gente sim consegue ver o invisível e que a gente já poder estar num dia, uma época que vai ser toda boa, como é chamado, um dia que vai ser o tempo todo Shabbat, Yom Shekolot Shabbat, que seja já agora, se Deus quiser, que a gente possa só ter coisas boas, todos nós, e nos esforçar, cada um de nós, para ter esse Vaierá Elav Hashem, a gente vê o que está invisível, não cada um só na sua especialidade, mas a gente vê sobre o mundo inteiro. Se Deus quiser que seja já agora, tudo de bom para vocês, para todos nós. Amém.